Já pregamos o livro de João inteiro, o Evangelho de João. Gálatas já foi pregado, Hebreus. E com a graça de Deus, Colossenses entrará aí nessa lista. Não sei quantos aqui pegaram desde o início, né? Mas a exposição bíblica sempre abençoa a igreja, né? E nos traz crescimento. Hoje eu pregarei aos irmãos os 4 primeiros versos deste capítulo 4 de Colossenses. E fecharemos aqui, né, os temas familiares e abriremos, né, as últimas palavras de Paulo aqui a esta igreja. Amém? Primeira leitura na King James, capítulo 4 da carta aos Colossenses, verso 1 a 4. Diz o seguinte: Senhores, a vossos servos fazei o que for de justiça e equidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Verso 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Verso 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Verso 4. Que eu possa manifestar isso, como eu devo falar. Até aqui. Vamos orar? Oremos. Santo Deus e Pai, a sua palavra foi lida perante a congregação, será explanada, mas dependemos da aplicação do Senhor em nós, em nossos corações, para que não sejamos apenas ouvintes. Peço, Deus, que o Senhor esteja nos dando agora a disposição correta para as Escrituras, para absorvermos, aprendermos e crescermos na fé. Sabemos certamente que é o próprio Cristo que é o detentor, Deus, desta igreja, a qual Ele comprou com seu sangue, e quando a sua palavra é ministrada, é Ele próprio quem nos ministra. Não o homem, ninguém, o próprio Cristo. Então que venhamos ter o devido temor perante a sua palavra, querendo o máximo dela, nos dedicando o máximo para que realmente, Deus, as nossas vidas sejam conformadas. Nos ajude, porque sabemos, Pai de amor, da importância e também sabemos das nossas debilidades. Sejam problemas externos, sejam coisas, Deus, que estejam nos acometendo, que nos tire a atenção, mas que o Senhor nos dê a capacidade de nos fixarmos aqui neste momento na sua palavra. Ajude os pequenos também que ouvem aqui a palavra, que eles também possam receber a fé mediante a pregação das Escrituras, Deus. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, dentre as cartas que Paulo escreveu na prisão, essa também é uma. Colossenses é uma dessas cartas. E ele escreve a Colossenses mediante ao que o presbítero, né, Epáfras, informa a Paulo. E esta igreja de Colossos, ela está sofrendo com sincretismo religioso. Ela está sofrendo um ataque dos falsos mestres. E ele precisa corrigir essas coisas urgentemente. Desde judeus com práticas da lei, até mesmo aqueles que tinham novas revelações. Ou seja, de tudo um pouco havia nessa igreja de Colossos. No que você pensar de mistura religiosa, aqui está. E Paulo, como ele combate essas heresias, esses falsos mestres? Exaltando a Cristo, com alta cristologia. Definindo quem Cristo é, todos os ensinos errados, eles caem por terra. Então, às vezes, nós não precisamos ficar focando, isso que você está falando está errado. Não, nós precisamos focar em analisar e a expor quem Cristo é. Qual é a sua autoridade, qual que é o seu poder. Coisa que fizemos cantando salmos, por exemplo. Automaticamente, esses falsos ensinos não vão encontrar sustentabilidade e vão cair. É justamente isso. Se estiverem lembrados, o capítulo 1, do verso 15 a 20, aí está a supremacia de Cristo. Aí está justamente a cristologia elevada. Ele diz o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, domínios, nações, principados, potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então quem eu tenho que confiar? Em Cristo. No que tange coisas materiais, quem é aquele que me beneficia? O próprio Cristo.
dentro daquilo que eu necessito. Ainda assim, no verso 18, ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha preeminência. Ou seja, quem tem supremacia sobre a redenção? Porque estou falando da igreja dele. Estou falando do corpo reunido. Estou falando dos salvos. É ele quem tem a preeminência. Ele é antes de tudo. Então, se eu quero algum desenvolvimento espiritual, como eu falei com os irmãos na oração, o querer e o realizar, eu vou depender de quem? Deste, que tem supremacia sobre a redenção. É ele quem me santifica. É ele quem me auxilia. Então é este, amados, que deve ser exaltado em nossas vidas e todo erro, todo falso ensino vai cair. Tá? Então exalte a Cristo na sua vida. Tenha Cristo em alta quista na sua vida e certamente você terá uma mudança drástica em todas as áreas. Você precisa olhar para o bom pastor. Você precisa olhar para este que Paulo exalta. E entramos no capítulo 3, onde Paulo está falando a esta igreja, né? Depois de ele já ter tratado os falsos ensinos, ele fala sobre aqueles que nasceram do alto. Ele fala daqueles que receberam de Cristo esta nova vida. Como que ele deve andar? Como que os nascidos do alto devem viver? Na prática. Então o capítulo 3 para nós foi altamente prático, correto? Trouxe ensinamentos de o que devemos buscar e como devemos nos portar. Por exemplo, o verso 1 do capítulo 3, ele disse, então, se ressuscitastes com Cristo, olha lá, e o que significa ressuscitar com Cristo? Logo, ter morrido, o batismo representa isso, você morrer e você renascer. Então, logo, estamos mortos com Ele. Paulo diz isso. Fui crucificado com Cristo. Minha vida está escondida nele. Então, logo, se ressuscitamos com Cristo, o que ele diz no imperativo? Buscai as coisas que são de cima. E quem está sentado à destra de Deus Pai? Devo buscar todas essas coisas nele. Tudo que segue no capítulo 3, irmãos, dependem de buscar lá de cima. Isso não é buscar daqui de baixo. Não é buscar em você mesmo. Não é buscar num guru da fé. Não é buscar no pastor ungido. Não é buscar em ninguém, mas sim nele. Ele é a fonte de sabedoria. Ele é a fonte inesgotável de todas as bênçãos. É ele. Então talvez nós, às vezes nos encontramos frustrados com a nossa vida espiritual, porque estamos tentando buscar em nós mesmos, e não lá de cima. E ele continua, afeiçoai-vos as coisas que são de cima, no verso 2. No verso 5 você vê, mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. E o verso 8, ele complementa essa lista. A ira, cólera, malícia, blasfêmia, comunicação obscena da vossa boca. Né? Tudo isso deve morrer. Mas como que essas coisas irão morrer em mim? Dependendo dele. Por nós mesmos não fazemos nada. E dito isso, então, irmãos, ele diz, revesti-vos, pois, no verso 12, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, lembra dessa palavra? Ou seja, afeições religiosas, afeições por Cristo, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Essas virtudes, se você olhar em Gálatas, capítulo 5, verso 22, é o fruto do Espírito Santo. Ou seja, se nós nascemos do alto, essas coisas têm que aparecer em nós. Logo, as esferas a qual vivemos terá efeito. E qual é a primeira esfera que Paulo cita? Fala da igreja, claro. Não mintai uns aos outros, está falando da igreja. Mas principalmente, não que isso esteja acima da igreja, não é isso. Mas ele fala sobre as famílias. No verso 18, você percebe que ele fala, esposas, sede submissas a vosso próprio marido. Então, amados, consequência de uma mulher salva em Cristo, que busca as coisas do alto,
que morre por essas obras da carne, é ela ser desenvolvida na sua submissão, primeiramente na sua casa. Logo, ela terá submissão em outras esferas também da sua vida. Seja com seu pastor na igreja, seja no seu trabalho, seja onde for. A submissão é um compromisso de um novo nascimento que é gerado pelo próprio Cristo. Ah, mulher, você tem que ser submissa a mim, eu sou seu esposo. Não se cobra a submissão de ninguém. Porque isso é uma responsabilidade da consciência da própria mulher que é cristã para com o seu Senhor. Tanto que o final do verso 18 é: como convém no Senhor. Então não cabe a nós. Você tem que ser, impor, ser tirano. Você pode alertar, mas em tom de alerta, exortação, trazer para perto. Toma cuidado com esse caminho. Mas nós, homens, não somos Espírito Santo para gerar isso. Tá? Depois nós vimos os maridos também, no verso 19. Amai as vossas mulheres. E como que é esse amar na prática? É levar em consideração todas as necessidades da nossa mulher, das nossas esposas. É se preocupar com aquilo que ela necessita. O que ela necessita? Ser santa? Ela necessita de uma boa palavra, ser instruída? Ela necessita de cuidado? Ela necessita de preocupação? Ela necessita de roupas para vestir? Ela necessita de alimento para se alimentar e ter saúde? Ela precisa também cuidar do seu corpo, fazer exercício, o que seja. É de quem a responsabilidade, então? Do marido. É o marido que tem que cuidar das necessidades da esposa. E logo, venhamos e convenhamos, né, mulheres? É fácil, né, você se submeter ao marido que te ama. Ajuda, digamos, né, do que aquele homem que só maltrata, que é o que é proibido aqui, né? Maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas, ou não tratai elas com amargura, com rispidez. Tá? Quem faz isso está ferindo o próprio Cristo, está ferindo a própria instituição do casamento feita por Deus. Depois vai descendo, filhos. Então o compromisso do filho para com o Senhor é obedecer os seus pais. E foi dito isso, que a reverência, o temor a Deus vai balizar toda essa questão do filho. Tá? Filho não é esposa. Filho não é marido. Por que eu digo isso? Porque tanto homens quanto mulheres, quando têm filhos, se veem realizadas ou realizados naquele indivíduo. E esquece que ele é filho. E filho está dentro de uma hierarquia, digamos, abaixo da mulher. Aí vem aquela historinha. Se está lá o marido, a esposa e o filho num bote. O marido está com seu colete. E só tem mais um colete para dar. Alguém tem que morrer. Quem é que morre? O filho. Quem foi que Deus colocou para Adão lá no Éden? Um filho ou uma esposa? Para completá-lo. Esposa. O compromisso bíblico do marido é com a mulher, com a esposa. E depois, claro, para com os filhos. Mas primeiramente com a esposa. Então o filho, ele vive debaixo desta esfera de amor do marido com a esposa e da mulher em submissão ao seu marido. Então, nós, maridos e esposas também, se nós nos preocuparmos em fazer as nossas partes, os nossos filhos serão abençoados. Eles terão boas referências do que é um bom pai e do que é uma boa mãe. Tá? Mas ele é filho. Ele não é seu amigo. Ele é seu filho. Tá? Ele não é seu coleguinha. E tem mulheres, inclusive, que falam mal dos maridos para os filhos. Olha só. Né? Colocando os filhos contra os maridos. Então, enfim, isso já foi pregado. Tá? Mas tudo para os irmãos verem quais são as esferas a qual o novo nascimento em Cristo, buscar as coisas do alto, elas repercutem. Né? Ou seja, elas têm reflexo. E depois, né, pregado semana passada, os servos. Que é obedecer os seus senhores. E lembrando que aqui era uma linguagem, né, que Paulo utiliza de escravos. É o contexto da época. Existiam escravos naquela época. Aí Paulo fala, coitado dos escravos. Não, está errada a situação, se rebelem contra os seus senhores. É isso que ele fala? Não. Sejam escravos, mas escravos cristãos. Que temem a Deus. Que têm Jesus Cristo em seus corações. As aplicações de servos são para nós que trabalhamos. E nos relacionamos com as pessoas que estão acima de nós. Então a atitude de servo foi a mesma atitude encontrada em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2.
que ele se esvaziou, ou seja, ele se humilhou, tomou a nossa semelhança para si, encarnando, e assim obedecendo ao Pai em todas as coisas. Ele, que é a própria lei, ele se colocou abaixo da lei e cumpriu a lei. Então, a disposição de servo ela é esperada de todo cristão. E agora, não poderia ficar de fora, o verso 1 do capítulo 4 vai falar sobre os senhores. Aí você pensa, ufa, esse aqui eu estou fora porque eu não sou chefe de ninguém. Mas tem aplicação para você que é pai. E tem alguém abaixo da sua autoridade. Como que você deve exercer sua autoridade? Mãe, você também. Pastores, principalmente. Como nós devemos desempenhar essa autoridade que Deus nos colocou, que Deus nos deu, como devemos cuidar dos nossos funcionários, como o pastor deve se relacionar com os membros da igreja, como que o pai deve tratar o seu filho, que não é só não irritar, irritar é colocar uma disposição de rebeldia no coração do seu filho, seja pela hipocrisia do seu agir. Você fala uma coisa, mas na atitude você age de outra forma. Além disso, os pais têm que se preocupar em ser bons senhores para os seus filhos. Como? Veremos no texto. Amém? A partir do verso 1, eu vou utilizar agora a ARA, tá? João Ferreira de Almeida atualizado, e os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Verso 1 diz: Vós, senhores, dai a vossos servos o que é justiça, é de justiça e equidade, sabendo que também vós tendes um Senhor no céu. Então veja, Paulo, na mesma sistemática que ele vem trazendo, esposas, maridos, filhos, não utilizando conjunções, como se fosse uma tabela realmente. Agora ele fala dos senhores, tá? Então ele volta-se para o sexto membro da família, ou as áreas onde os crentes são inseridos. Senhores de escravos, tá? E na realidade, o marido, o pai, como eu disse, mãe, inclusive, são senhores. E têm papéis relacionados, desempenhados, como cabeça da família, o homem, por exemplo. E a mulher, junto com o homem, ali auxiliando, são autoridades sobre os filhos. Tanto que o quinto mandamento é honrar pai e mãe. Para quê? Contém promessa. Para que se prolongue os seus dias na terra. Tá? Então, é um mandamento que devemos temer. Tá? E lembrando que essa é a primeira esfera de relacionamento que todos nós temos de autoridades, né? Então, amados, nesse caso, a admoestação de Paulo aqui, como nas duas exortações anteriores, para os cabeças da família, é notável, tá? E em comparação com os paralelos seculares. Pois a sua preocupação é a gentileza no nosso agir e outras considerações que têm que ser cumpridas pelos deveres na administração das famílias. E aí eu já lanço uma pergunta para nós, maridos, ou pessoas que exercem algum cargo de liderança, ou você, mulher, com seus filhos. Você é aquela pessoa que leva tudo no pulso de ferro. Nós somos pastores, que serve para mim também. Como nós temos agido no lidar com as pessoas? Tem sido na imposição? Tem sido na tirania? Como que tem sido isso? Porque esse texto trabalhará justamente nessas questões. É um texto que fala profundamente a nós que temos alguma posição dada por Deus e não temos respeitado ou temido ao Senhor para exercê-las aos moldes bíblicos. O texto diz: dai aos vossos servos o que é de justiça e equidade. Parece duas palavras na versão ARA redundantes, né? Justiça e equidade parece que são equivalentes. Mas não, irmãos, não necessariamente. A palavra justiça, que vem do grego dikaios, significa justo. Alguém que observa as leis divinas. Num sentido amplo, alguém que anda em retidão. Alguém que é virtuoso. Alguém que guarda os mandamentos de Deus. E isso é interessante nessa primeira parte, justiça, que é a primeira forma que devemos lidar com os nossos filhos,
com as nossas esposas, maridos que estão debaixo da nossa liderança, dos seus funcionários. A primeira coisa que você tem que ter na tratativa, nesse tato com as pessoas, é a justiça que vem do alto. Você não pode ser uma pessoa que trata as pessoas sem temor a Deus. Você não pode tratar as pessoas de uma forma que representa mais um pagão do que realmente um cristão, que é gentil, que é polido no seu falar, que cada palavra que ele vai dizer, ele pensa 2 ou 3 vezes. Então assim, ele começa a ter uma vida ilibada, que glorifica ao Senhor. Nós não podemos ser aquelas pessoas, você fez isso, você não presta, você é imprestável, você é isso, você é aquilo. Nós não podemos ser essas pessoas. Porque isso, tratando até mesmo na questão dos pais para com os filhos, gera o que no coração dos pequenos? Esse tratamento. Eu nasci num lar assim. Foi um lar baseado na gritaria, em xingamentos. E o que gerou? Talvez você que compartilhou disso. O que gerou em nossos corações? Qual foi as consequências? Além de nos influenciar de certa forma, né? Não que isso já não esteja nos nossos corações, mas aquela, né? Se tem alguma coisa para dar errado, é a lei de Murphy. Certamente dará. Ou seja, a pecaminosidade que já está em nós, com esses meios que nos auxiliam, né? Sem a graça de Cristo, certamente irá impulsionar ainda mais as nossas atitudes. A justiça deve estar, inclusive, no nosso tratar. A outra palavra, equidade, vem do grego isotes, significa igualdade, equidade, imparcialidade. Então, antes de mais nada, você pensar, essa pessoa a qual eu estou lidando, ela é inferior a mim? Não. Não, mas eu tenho mais inteligência do que ela. As pessoas se acham mais inteligentes. As pessoas se acham superiores às outras. E geralmente, amados, esse narcisismo das pessoas, que é tudo girar em torno dela, da forma como ela quer, porque ela se sente mais importante e mais relevante do que os outros, ela não vai estar tratando, né, conforme a palavra isotes. A Bíblia nos fala para tratar com igualdade. Eu devo fazer ao meu próximo aquilo que eu desejo para mim. Ele é um ser inferior. Já viu pessoas falando, esse ser aí é um ser desprezível, inferior. Não. Ele é uma alma e é uma criação igual a você. Mas eu sei mais do que ele. A sabedoria vem da onde? Todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem da onde? A luz de Tiago. Vem do alto. Não vem de ti. Mas eu estudei. Quem te deu condição para estudar? Quem te deu intelecto? Você sem Deus, mesmo os ímpios, não passam de poeira, de pó, de lama. É isso, para isso que nós voltaremos. Deus já nos fez com aspectos da própria terra para nos mostrar que nós não somos superiores a ninguém. Para nos ensinar que a nossa tratativa, seja com quem for, com o pior mendigo, o pior drogado que esteja aí fora, com qualquer pessoa que seja, que nós não somos superiores a ninguém. E nós temos que aprender com esse texto, irmãos. Seja nós maridos, quando paramos para ensinar nossas esposas, que falamos para ela e falei, o que você entendeu? Eu não entendi nada. Aí, tá vendo? Esse aí, tá vendo? O seu ou meu, já é justamente você se considerar superior a ela. Por que a maior dificuldade em ensinar as esposas está dentro dos casamentos, irmãos, com os maridos? Justamente por isso. Porque o filho é fácil, é pequenininho, você, não, ele está crescendo, né? Ele precisa realmente de instrução. Mas quando você olha para sua esposa, aí já vê o ar de arrogância. Você que tenta fazer culto no lar, você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando.
Não tem paciência com a esposa por quê? E isso eu falo para mim também, irmãos. Para todos nós. Por que nós não temos paciência? Porque nós nos sentimos superiores à nossa esposa. Esquecemos que ela é uma alma também. Esquecemos que ela é feita do mesmo material que eu. Por que eu sou superior a ela? Eu tenho atribuições diferentes perante Deus. Mas não diz que eu sou superior a ninguém. E a Bíblia está dizendo para nós: dai aos vossos servos, entenda servos, aqueles que estão abaixo de você, o que é de justiça e equidade. E aplica aos escravos com certeza, né? Porque como que um senhor crente deveria tratar o seu escravo? Com justiça e igualdade. Olha só. Ah, mas ele é meu escravo. Não interessa. Assim como não interessou se ele estava numa posição servil de escravo, ele ter aquela submissão no temor ao Senhor, para o Senhor não é diferente também. A sua autoridade nada é se não vier de Cristo. E isso talvez mude um pouco o nosso pensar, né? De como lidamos com as pessoas. Ah, esse fulano eu não ouço. Eu já vi pessoas, crente, falar assim: não, esse fulano aí eu nem ouço. Por que não? Por que não? Por que eu não vou ouvir aquele irmãozinho, às vezes, que é humilde? Será que Deus não pode dar uma boa palavra das Escrituras para ele me exortar ou me ajudar? Por que eu vou tratar as pessoas com imparcialidade, com parcialidade, perdão? Não, eu só falo com o pastor. Eu não abro a minha vida para ninguém. Porque aquele irmão ali, não, aquele irmão ali é inferior. As pessoas agem dessa forma, irmão. Vocês podem perceber. As pessoas querem lidar com as outras como crentes, sentindo que elas são superiores. Não, eu não ouço esse pastor. Eu não ouço. Por quê? Porque acha que ele é o certo, ou ela é a certa. Que ela tem a palavra, esse texto aí eu faria dessa forma. Aí acaba não recebendo a boa palavra de Deus, por quê? Porque ela se acha acima de tudo e de todos. Eu acho que tem que tirar Cristo do seu trono e colocar você lá. Eu acho que tem que acontecer isso. Mas isso é impossível. Porque você é pó. Você é pó. E a corrupção te aguarda lá no túmulo. A decomposição do Salmo 16, ou corrupção, te aguarda, meu irmão. E você vai ter que passar pela morte justamente para você entender quem você é. Para você entender quem você é. E eu também. A Bíblia não abre espaço para arrogância. A Bíblia não abre espaço para prepotência. Não abre. A Bíblia abre espaço para humildade. Apenas isso. Paulo especificamente chama os senhores a dar aos seus servos o que é justo e direito. A NVI, né, quem tem a versão NVI aí, é um pouco estranha aqui, sugerindo que Paulo exorta os senhores a dar aos escravos algo, né, o que tem as qualidades de justo e direito. Mas o grego, no original, pode ser traduzido de forma direta por prover ou promover justiça e direito aos seus escravos. Tá? Como? Na sua conduta, no seu tratar. A ideia parece bem mais transmitida em português com advérbios. E é a escolha feita pela maioria das traduções. Por exemplo, a Ara, tratais os servos com justiça e com equidade, que é a que eu estou utilizando aqui. Tá? Então eu estava elogiando a NVI para o Felipe esses dias, né? Mas é difícil. Em pontos a NVI vai ser boa, outras a Ara vai ser boa, e assim as escrituras têm as suas variações. Enfim, irmãos, essa justiça tem que existir. Você que é patrão, por exemplo, você dá um bom salário para o seu funcionário? É justo o que você paga? Você dá os direitos trabalhistas para o seu funcionário? O que a lei exige? O que está cheio por aí, irmãos, é crentes que têm negócios, mas não registra o funcionário. Não dá 13º, não dá férias. Tá certo isso? Isso é injusto. A lei proíbe, existem leis trabalhistas. Tem advogados aqui, eles sabem disso. Então, se eu sou crente e tenho algum negócio e tenho funcionários, como que eu devo agir? Com justiça e igualdade. Eu, na posição dele, iria gostar de ficar sem férias? Iria gostar?
sem ter um 13º, que às vezes é um dinheirinho a mais que ele tem ali para dar um presente para o seu filho, para dar uma roupinha um pouquinho melhor. Aí eu não tenho essa justiça. Nós temos que ter, irmãos. A empresa de um crente tem que ser a empresa que paga o salário mais justo. Tem que estar dentro da lei em todos os conformes. É justiça isso, irmãos. Essa é a justiça que provém de Cristo, primeiramente, e que deve vir para nós e ser ampliada para todas essas esferas. É assim que vive um crente, se é que nascemos do alto. Uma tradução mais literal da primeira parte diria: senhores, aquilo que for justo, aquilo que for reto aos escravos, concedam. Façam. Os senhores devem lembrar-se de que eles também possuem um senhor. Aí, às vezes, o meu funcionário é minha esposa. Acontece também. E aí, você tem duas responsabilidades. Porque geralmente coloca a família para exercer algum cargo na empresa, para quê? Para ficar naquele tom de camaradagem, né? Ah, eu não te dou um salário tão assim, mas você é meu filho, né? Você é minha esposa. Não tem nada, você tem que agir com justiça. Independente de quem seja. Ah, você precisa de férias. Por que não? Você tem que trabalhar igual eu. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que é certo, é certo. Se o teu funcionário tem que declarar imposto de renda, você tem que pagar os impostos, você tem que pagar os impostos. Ponto final, é direito dele. Você não pode negligenciar isso. Amados, os senhores devem lembrar-se de que eles também possuem o Senhor. E de que eles prestarão contas de todas essas atitudes que eles estão tendo. Servo incompassivo da parábola relatada, lembra em Mateus 18? Aquele que foi perante o rei, perdoou as dívidas dele. Aí depois ele achou lá alguém que devia a ele e agiu com perdão. Ele foi compassivo? Não. Então, quando nós pensamos que nós temos um Senhor, qual que é a nossa métrica? Cristo nos perdoou tudo. Essa justiça deve trazer para mim reflexos e balizar como eu vou lidar com os outros. É isso que se esperava do servo não compassivo, lá de Mateus 18. Portanto, que os senhores entendam que assim como os escravos devem prestar-lhe contas, assim também, por sua vez, esses senhores, sejam eles quem for, marido, seja quem for, que exerça autoridade, pastores, quem seja, darão conta, satisfação para o Senhor de todas as coisas. E o que é pior? Então, o pastor, ele tem que entender que ele não é a última instância. Pelo contrário, que ele deve submissão, ele deve satisfação ao Senhor. E olha o que ele está lidando com a igreja dele. Ou seja, o próprio negócio que o dono não é nem o pastor, é o próprio Cristo. E ele chama, cuida das minhas ovelhas. Além de ser um privilégio, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade. Então, todas as pessoas que têm algum aspecto de autoridade sobre alguém, devem olhar para esse texto com muito temor. E entender o que está sendo colocado aqui. Efésios capítulo 6, verso 9, põe para mim, Israel, por gentileza. Diz o seguinte: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, e uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, a Ele, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Para Deus não importa se você é chefe, se você é pastor, se você é o que for. O que é cobrado tanto do escravo quanto do Senhor é justiça. Tratar as pessoas com igualdade, tá? Ninguém é superior a ninguém. Mateus capítulo 7, verso 12. Existe uma regra áurea, né? Ou uma lei pétrea, né, Laura? São as leis imexíveis. Qual que é de Mateus 7, verso 12? Assim em tudo, diz o próprio Cristo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. É sobre isso que estamos falando aqui
em justiça e equidade. E o texto, complementa, para finalizar o verso 1, sabendo que também vós tendes um Senhor no céu. Os senhores têm de tratar seus escravos com justiça, sabendo que eles também têm um Senhor nos céus. Os donos dos escravos podem se sentir orgulhosos de sua posição na sociedade e na família. E naturalmente ficariam tentados a abusar dessa posição de vez em quando. Tirania. Mas os donos dos escravos, cristãos, têm de se lembrar que têm de responder a um Senhor mais alto, o Senhor Jesus Cristo. Tá? Um texto também interessante sobre a questão dos escravos, 1 Coríntios 7, verso 20 a 22, vai passar ali na tela. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Olha lá. Se é escravo, é escravo. Se é senhor, senhor. Foi você chamado sendo escravo? Diz Paulo. Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. É algo lícito. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Tá? Então percebam que, indiferente da posição que você é chamado, o seu compromisso para com Cristo não muda. Não muda. Às vezes eu oro com os irmãos aqui, e eu falo aos irmãos e peço oração. Irmão, que antes dos meus labores pastorais, eu tenha temor a Deus e me empenhe nas minhas devocionais com Deus. Por que isso? Nós somos tentados a querer suplantar as nossas devocionais para com aquilo que eu já tenho que fazer para a igreja. E está errado. Antes de eu ser pastor, eu sou salvo e devo satisfação a Cristo. A minha vida com Cristo tem que se vir em primeiro lugar antes do pastoreio, apesar de ser algo dado por Ele. Antes de eu ser marido, eu tenho que ser o quê? Crente em Cristo. Porque sem Cristo você não vai conseguir exercer nada. Então as pessoas têm que entender isso nesse texto. Sendo que também vós tendes um Senhor no céu. E às vezes as coisas sobem tanto para a cabeça das pessoas. As pessoas almejam tanto o episcopado hoje, mas não como uma causa nobre. Servir o reino. Pregar a palavra. As pessoas querem pastoreio por causa da posição de autoridade que tem. As pessoas querem exercer o pastoreio por causa da visibilidade que tem. E esses serão os primeiros a se transformarem em lobos. Serão os primeiros a massacrarem, a ver o perigo vindo e correr e deixar as ovelhas lá. Por quê? Porque não tem compromisso para com aquele primeiro Senhor, supremo, soberano. É isso que nós temos que ter em mente. O Senhor no céu, saiba, irmãos, não mostrará nenhum favoritismo. Ele deixou claro isso no verso 25. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor, e não a homens. E no 25 agora, mas quem faz o errado, recebe pelo erro que fez. E não há acepção de pessoas, ou seja, sem favoritismo. Verso 2. Perseverar na oração, velando nela com ações de graças. Parece estranho. Paulo, que vem tratando desses âmbitos familiares ou sociais, agora tem uma quebra do verso 2, bem abrupta, Ele fala de oração, do nada. Tanto que o parágrafos que tratou sobre essas esferas em todos os comentários e livros, abrange até o capítulo 4, verso 1. É como se o número 4 estivesse no lugar errado. O correto talvez seria colocar o 4 a partir do verso 2. Por quê? Por causa da continuidade e do parágrafo aqui, a perícope, que é trabalhada. Mas vamos com calma. O parágrafo agora que começa, do verso 2 até o 6, como um todo, não é explicitamente ligado ao contexto precedente, tá? Então realmente tem uma quebra de texto aqui. Tem uma quebra. Ainda assim, a exortação a orar marca claramente uma mudança de foco do código familiar que foi abordado. E Paulo agora salienta a necessidade não só de orar,
mas também de tornar o orar um padrão característico da vida cristã. Então vamos lá. Está dentro de todo o contexto do capítulo 3. Porque se eu nasci do alto, eu tenho que ter características dentro dessas classes familiares, né? Mas principalmente eu tenho também que ter uma característica individual. E Paulo agora vai começar a abordar ela, que é a oração. Tá? Então, a quebra de texto ela se dá justamente pelo tema que ele está aplicando ser nascido do alto. Entenderam? Vida familiar, agora para a vida individual. Orar. E ele diz, perseverai na oração. A palavra perseverai aqui é interessante para nós. Proscarterio, que significa o quê? Ser constante, atento, dar constante cuidado a algo. É interessante essa palavra aplicada, e Paulo coloca este verbo, perseverai, no imperativo. Ou seja, esse cuidado, essa diligência, essa importância para a oração, ela é uma ordem. A oração ela não pode ser o último assunto do seu dia. A oração ela não pode ser descartada facilmente por qualquer outra atividade. Porque a palavra perseverai é tratar com cuidado algo. Você só vai tratar com cuidado algo sendo que aquilo é importante, correto? Por exemplo, seu filho é importante para você? Você deixa ele sem comer? Você deixa ele sem tomar banho? Você traz ele sem vestir ele? Não, por quê? Porque ele é importante, né? Minha faculdade, meu trabalho. Seu trabalho é importante para você? Você vai trabalhar todo dia? Você vai até com febre às vezes? Gripado? Com a unha encravada? Para a igreja talvez não, mas para o trabalho você vai, né? Mas por quê? Porque é importante para você. A oração, aos moldes bíblicos, deve ter essa importância. É algo que eu acordo e já penso, eu preciso orar. Aí, a igreja tem lá o grupo de oração, correto? Não é ministério de oração, é um grupo onde estão os membros, tá? E nós oramos e marcamos lá. Que absurdo, algumas pessoas falaram. Tem que marcar se orou. Pois é, irmão, estou te ajudando a cumprir uma ordem da Bíblia. Eu estou te incentivando, né? Porque fazer ou não é critério seu. Tanto que várias vezes, várias pessoas já deixaram você marcar e não fizeram. Eu cobrei você? Isso é consciência tua. Mas o grupo, ele fomenta o quê? Essa mutualidade de juntos, vermos que os irmãos estão orando e estão tendo compromisso. Logo, eu me sentir incentivado e também orar. E acima de tudo, é ordem bíblica. É ordem bíblica você orar todos os dias. É algo que você pensa, é algo que está dentro das suas prioridades do dia. Você não pode passar um dia sem orar, se você é crente. De jeito maneira. Você vai trabalhar? Vou orar pelo meu trabalho. Vou orar pelas pessoas que estão lá, para Deus abrir as portas do evangelho, como nós veremos aqui. Você vai cuidar da sua casa? Ora a Deus. Você vai cuidar dos filhos? Ora a Deus. Que eu pregue hoje para o meu filho mais uma vez. Até que ele se arrependa. Então, amados, a oração ela tem que ser constante. É isso que Paulo está dizendo. O ponto, por conseguinte, não é que os cristãos têm que ser intensos, né? A questão não é essa aqui. Mas que tem que orar habitualmente e com perseverança, não desistir. Devemos orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18, verso 1. É o que o próprio Cristo instrui seus discípulos. Orar é dar o exemplo da viúva, que fica batendo lá no juiz, até ele pleitear a sua causa. A oração, ela é contínua, ela é habitual. Você toma banho todo dia? Tem gente que não, né? Mas se você toma banho, se você come, é a mesma coisa, é habitual. E tem crente que não tem hábito de orar. Eu pergunto, é crente? Tem crente que não tem hábito de ler as Escrituras. É crente? Amados, as coisas estão muito distorcidas. A Bíblia ela fala sobre uma realidade, e eu entendo a dificuldade dos irmãos. Nossa, não sabia que era assim. Tem crente que não sabia que a oração tem que ser habitual.
perseverar, orar sem cessar. Então, amados, Paulo coloca aqui esta palavra perseverar para que você entenda de uma vez por todas. Então, amados, pensemos, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5,17, onde Paulo, é um versículo curtinho, mas que se encaixa aqui como uma luva. Orem continuamente. O que ele quer dizer? A perseverança na oração. Tá? Como? Ele fala, velando nela o quê? Está falando sobre o quê? Oração. As orações dos santos. Com ações de graça. Opa, aqui então tem mais um dado de como deve ser essa minha oração. Paulo elabora seu chamado à constância na oração, indicando a maneira em que temos de orar. Estando alerta, porque a palavra velando aqui é estar alerta, e sendo agradecidos. A palavra traduzida por estar alerta tem o sentido básico de estar acordado, de estar vigilante. E estar acordado é contrastado com estar dormindo. Aí você deve lembrar lá, na última oração de Cristo, né? No Getsemane, ele chama lá os seus discípulos para estarem com ele. Aí ele vai orar, ele volta, eles estão dormindo. E ele oferece exortações aos seus discípulos. Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe, a maioria das dificuldades que você tem, sabe por quê? Porque você não ora. Porque você é fraco na oração. A palavra é clara. A oração é um meio de graça, onde os eleitos de Deus, aqueles que creem em Cristo, eles se regozijam, eles se deleitam, e é onde eles resolvem os seus problemas. Vocês viram Abraão? Ele tinha queixas quanto a não ter filhos? Como é que ele resolveu o problema dele? Orando. Pedro, João, voltaram do Sinédrio. Vocês viram domingo? Com um problemão. Como é que eles resolveram? Como é que você tem resolvido seus problemas? Falando mal da pessoa? Achando culpado? Como que você tem resolvido seus problemas? Será que você está usando o que a Bíblia fala para você usar? Orando. É Deus que é soberano. É Ele que é o Senhor de todos, do escravo, do Senhor, do pai, da mãe. A quem que eu vou recorrer então para resolver? Eu tenho uma dificuldade para lidar com aquele irmão, com aquele pastor. Como é que você vai resolver isso? Orando. Orando pela vida dele. Orando pela sua. E reclamando, colocando sua queixa para Deus. Para Deus. Se a igreja aprender a executar isso, amados, nós seremos a melhor igreja que se pode existir. Se a igreja entender isso, de como resolvermos os nossos problemas individuais e talvez coletivos, a igreja vai ter paz por muitos anos. As maiores intrigas e guerras acontecem no seio da igreja. Por quê? Porque se trata de pessoas carnais, que não resolvem os seus problemas espiritualmente. Nós precisamos entender isso. Quantos exemplos bíblicos nós temos? Quantos? Então, amados, a advertência é manter-se completamente despertos em oração. O que eu posso ter em mente é permanecer em oração. O adorador deve estar atento aos assuntos, como suas próprias necessidades e aquelas da família que nós vimos. Eu tenho dificuldade em ser submissa, como é que você vai resolver isso, mulher? Orando. Marido tem dificuldade de amar a esposa, totalmente egoísta, orgulhoso, narcisista, só quer o mundo ao redor dele. Como é que você vai resolver isso? Orando. Filho, você tem dificuldade de obedecer aos outros. Como é que você vai resolver isso? Orando. É assim que o crente resolve as suas imperfeições. É assim, utilizando os meios de graça, confessando, buscando ao Senhor. E com ações de graça. Então, o primeiro é estar atento à oração. É estar totalmente vigilante. É estar constantemente pensando nisto. E o texto acrescenta com ações de graça. A segunda atitude que deveria caracterizar a vida dos cristãos é a ação de graças. Por quê? Dizemos
que não é de se surpreender, porque a ação de graças, como observamos em várias outras passagens, é um tema entretecido ao longo do argumento de Colossenses. Você percebe no capítulo 1, verso 12, dando graças ao Pai. Você vê no capítulo 2, verso 7, arraigados, edificados neles e confirmados na fé, assim como fodes ensinados, crescendo em ações de graça, sendo grato. Você vê também Paulo no capítulo 3, verso 15, dizendo: a paz de Deus domine os vossos corações, seja o juiz, seja o árbitro. Buscai a paz para com todos e a santificação, para a qual também foste chamados em um corpo, e sede agradecidos. Lembra que o Felipe pregou isso aí? E agora, de novo. Por que Paulo dá tanta ênfase em todos os capítulos deste livro? A gratidão. Você já lidou com uma pessoa ingrata? Você já viu um filho ingrato? Você viu uma pessoa que você faz tudo para ela e nada tá bom? É o pior tipo de pessoa de se lidar, correto? Aquele funcionário que só reclama, nada tá bom, tudo tá ruim. Você fala algo positivo para a pessoa, não é bem assim. Tudo é ruim, tudo é pessimista, tudo está em cacos. É uma pessoa não que não é agradecida. É horrível você conviver com uma pessoa dessa. Mas como que vive um crente? Como que vive um crente? Vamos lá, valores e princípios de um crente. O que esse mundo pode oferecer para um crente? Que ele fique assim, ó, vidrado. Nada. As coisas deste mundo aqui, para ele, são passageiras, tanto que ele é chamado de peregrino. Aí ele olha para as coisas espirituais. Como é que ele olha para a herança que está em Cristo? Um crente. Como? Com alegria, com contentamento. Ele exulta no seu Senhor. Aí você pensa, soma essas coisas. Ele é peregrino, essas coisas do mundo não são atrativas para ele, mas quando ele olha para o alto, quando ele olha para a salvação, quando ele olha para o pacto da graça, quando ele olha para aquilo que Cristo fez para ele, como que ele vive? Grato ao Senhor. Aí vem as palavras de Paulo que eu li aos irmãos lá. Aprendi a estar contente em qualquer situação. Por quê? Porque ele era grato a Deus pela salvação. Talvez também os motivos das nossas dificuldades, irmãos, é falta de gratidão a Deus. Aí eu peguei a pergunta 92 do nosso catecismo ortodoxo, não está aí, mas eu vou ler para os irmãos, depois pode até consultar. Se fomos libertos da nossa miséria somente pela graça de Deus, através de Cristo, sem nenhum mérito nosso, correto? Você colaborou alguma coisa para a sua salvação? Você fez alguma coisa lá para que Cristo fosse naquela madeira? O que você fez? Nada. Sem nenhum mérito nosso. Por que então devemos praticar boas obras? Lembrando que o que é boas obras? À luz da nossa confissão? Obediência. O que define as boas obras? Aonde está a definição de boas obras? Aonde? Na palavra, nas escrituras. Então por que eu devo buscar as boas obras? Por que eu devo obedecer ao Evangelho? Por que eu devo ver tudo isso que Paulo está falando e ter um coração disposto para isso? Resposta. Porque Cristo, tendo nos redimido pelo seu sangue, também nos renova pelo seu Espírito, a sua imagem, para que, com toda a nossa vida, mostremos-nos gratos a Deus por seus benefícios e para que Ele seja louvado por nós. Sua vida tem que ser um louvor a Deus? Como? Obedecendo. Como que eu obedeço? Sendo grato. Além disso, devemos fazer as boas obras para que tenhamos certeza de nossa fé através dos seus frutos e para que, pelo nosso viver piedoso, possamos realmente constatar esta certeza da graça. Mas o que a confissão diz, o catecismo diz, é justamente que a nossa vida, ela se torna obediente a Cristo pelas ações de graça. Perceba, ações, atitudes, de quê? De agradecimento. Como é que eu sei que você é salvo? Certamente pela graça que te alcançou, mas que mudou seu coração e te envolveu nessas boas obras,
nessa vida de obediência. E por que você obedece? Chegar para um crente, por que você obedece tudo que está na palavra? Por que você vive orando? Por que você vive buscando isso, as coisas do alto? Ele vai te falar, porque eu era um homem miserável, condenado ao inferno. E Cristo veio a este mundo e me resgatou das trevas. Hoje a minha vida não é minha vida é uma vida resgatada. E eu sou eternamente grato. E tudo que esse meu Senhor me pedir, certamente eu farei. Porque em comparação com o que ele fez para mim, tudo que eu faço não passa de trapo de imundícia. Essa é a resposta. É uma vida de gratidão. Não é uma vida como os outros falam, a beata, né? Olha lá, o quadradão. Não, a questão não é essa. A questão da obediência nossa é porque nós olhamos para a obediência dele. É diferente. Não é obediência cega, é uma obediência gerada. É uma obediência colocada de um senso de gratidão. Agora, se a sua vida é só lástima, tudo está ruim, tudo está errado, você não consegue se relacionar com ninguém, porque você é melhor que os outros, que obediência ao evangelho você vai ter? Você pode sair dessa igreja para outra igreja, você vai continuar com os mesmos problemas. Porque o problema está em você. Está na sua gratidão. Está na forma como você olha para Cristo. Está na forma como você se relaciona com Ele. Está na forma como você é grato a Ele. A verdade, irmão, é que eu nunca posso chegar ao Felipe ocupado dos meus erros. A igreja está indo mal porque o Felipe... Não que ele esteja fazendo alguma coisa, tá? Só estou exemplificando. Se eu argumentei dessa forma, onde que está o erro, irmãos? Hã? Em mim. Em mim. Porque eu estou desviando, eu estou querendo arrumar culpados, eu estou com a síndrome de Adão e Eva. Verso 3. E aqui, amados, foi o ponto que tudo é importante, claro, mas que para mim chamou muita atenção. Paulo está aqui quando escreve essa carta? Preso. Quero que vocês observem o verso 3 e o verso 4. No que tange as preocupações do apóstolo Paulo. Vamos lá, verso 3. Orando ao mesmo tempo, também por nós. Opa, então vocês, olha quanto conteúdo para a sua oração em 3 versos. Tá? Orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Veja, orando ao mesmo tempo por nós, plural. O que ele está falando? Provavelmente ele está com Timóteo. Epáfras foi até ele, levou todas essas informações. Mas Paulo abrange aqui com nós os ministros da palavra, aqueles que têm lutado para ministrar, para levar o evangelho. Irmãos, orai por nós. E ele repete isso em outras epístolas. 1 Tessalonicenses 5, 25, tem essa exortação. Irmãos, orai por nós. Um pedido dele. E era constante apelo de Paulo. Ora, quanto instou com seus companheiros e com os crentes a esse respeito? Ele tinha algo bem definido na mente dele. Assim, citando o resultado esperado da oração, Paulo conta com a preocupação dos outros crentes quanto aos assuntos relacionados ao reino de Deus, ao qual sabe que não está sozinho. E devemos nos preocupar com o avanço do evangelho e entender que esse é o propósito da igreja. As nossas orações, elas têm que ser mais do que pedidos egoístas, somente para nós. Por exemplo, ó Deus, acrescente novos membros na igreja. Para quê? Para quê? Para que o reino seja mais promovido, para que tenha pessoas que preguem o evangelho, para que nós possamos enviar novos ministros para plantar igrejas por aí afora? É para isso que nós oramos? Ou é para que a gente deixe de vender trufa? Para que a gente quer novos membros? Para parar de vender trufa? Para quê? Você ora sinceramente pedindo por novos membros, por pessoas, para que o reino seja promovido? Essa é a sua preocupação? Você se preocupa com o evangelho? Porque essa oração de Paulo aqui é com uma única preocupação.
o reino. Para que Timóteo pudesse ir e pregar o evangelho. Para que Epáfras pudesse voltar para essa igreja e aplicar tudo o que ele estava recebendo nessa carta. Para que novas pessoas sejam acrescentadas para a promoção do reino de Cristo. E olha, irmãos, para que Deus abra uma porta à palavra. O conteúdo do pedido de Paulo é que Deus possa abrir uma porta para a mensagem do evangelho. Uma porta aberta, aqui certamente é uma metáfora, né? Uma linguagem, mas passa a ideia de um acesso rápido. Sabe o que Paulo está pedindo aqui? Oportunidade para pregar a palavra de Deus. Porque ele, diferente de você, ele está trancado, ele está preso. Aí eu pensei, e pergunto para você, se você estivesse lá preso, sua oração seria: Deus, me liberta daqui para me voltar para minha casa, para minha esposa, para meus filhos. Essa seria a sua oração? Olha a oração desse homem. Ele prega, sim, para que ele saia de lá, mas para quê? Para que uma oportunidade seja dada para ele pregar a palavra. Ele não faz uma oração voltada para aquilo que ele deseja para si próprio. A vida dele é uma oblação ao evangelho. É um sacrifício vivo, como ele mesmo escreve em Romanos capítulo 12. A sua vida é um sacrifício vivo, ou você busca as coisas para o seu bem-estar? Nós observamos o dia a dia, irmãos. Nós observamos pessoas buscando seus altos benefícios. Ah, por que você não fez isso? Ah, porque eu tinha que ir lá para casa, eu tinha que fazer as minhas coisas, eu tinha que fazer aquilo outro. E não pensa no reino, não pensa no bem-estar da igreja, não pensa. Da onde que vem esse egoísmo? Você quer que eu te fale? Se responda aí no seu lugar, meu irmão. Se você estivesse preso, qual seria o primeiro pedido seu para Deus? Seria uma oportunidade para pregar o evangelho? Eu duvido. Eu duvido. Agora, o que difere? Sendo que em nós habita o mesmo Espírito. Sendo que nós precisamos ter a mesma sede por almas. Sendo que nós olhamos para a igreja de Atos, aquela oração que eles estão fazendo, vocês vão ver no final que dá aquele tremor, e eles continuaram a pregar com ousadia, coragem a palavra de Deus. Ou seja, a oração de Atos, que os irmãos estão vendo, é para que eles promovessem o reino. E nós precisamos mudar a nossa mente, irmãos. Estava falando com o Flávio ontem, falei: irmão, as pessoas falam, eu quero uma igreja bíblica. A igreja não é para nós. Cristo nos salva e nos acrescenta na igreja. É Ele que nos acrescenta. Para quê? Para quê? Por que Ele nos acrescenta na igreja? Avanço do reino. Aí você pensa, mas é na igreja que eu sou edificado. Para quê? A edificação te serve para quê? Para que você dê um bom testemunho do nome de Cristo. Se você é santificado, é para que o nome dele seja santificado. A igreja não é para nós, nós estamos na igreja para que o reino seja promovido. A ideia de que não, a igreja tem que me servir. Eu preciso de uma igreja bíblica. Para que você quer? Para quê? O propósito de igreja está sendo perdido, se é que já não se perdeu na mente das pessoas. Você tem que pensar, eu estou indo para a igreja para quê? Porque eu vou servir lá. E é lá onde eu vou ajudar o pastor, eu vou ajudar os ministros, eu vou dar o meu recurso, eu vou me empenhar para que a igreja pregue em tempo e fora de tempo e vá atrás dos perdidos. Eu desejo estar envolvido na igreja, não para mim, mas para que eu faça parte dela. Olha a diferença de cosmovisão. E talvez a sua mentalidade é que você quer a igreja para você. Por isso que você é tão crítico. Ah, não gostei desse sermão. Ah, eu não gosto dessa cadeira meio dura. Ah, é meio feio esse teto. Ah, isso poderia ser assim. Ah, isso poderia ser do outro. Você quer a igreja para você. Aí eu te dou um conselho. Pega e abre a sua igreja. Vai abrir a sua igreja.
E aí você vai atrair pessoas com o mesmo pensamento. E aí você vai ter grandes problemas, talvez nem consiga, nem vai perdurar esse trabalho. Nós temos que entender que a igreja não é para mim. A igreja é de Cristo, nós somos inseridos nela, porque existe um propósito maior, aonde os crentes são comissionados. Olha para o livro de Atos. Para que serviu a igreja? Olha a preocupação de Paulo. Senhor, irmãos, orem por nós. Para que, Paulo? Você sai da cadeia e vai para sua casa, comer uma boa refeição e dormir numa caminha quente? Para que se abra uma porta à palavra. Isso aqui é uma faca. Isso aqui é um soco no rim. Isso aqui é uma dor de dente para os crentes hoje em dia. A fim, olha só, ele continua, a fim de falarmos o mistério de Cristo. Pensa no que é um crente que ama o Evangelho. Pensa no que é um crente que a sua vida é totalmente devota à grande comissão que ele recebeu. Você é apóstolo dos gentios, você vai pregar a eles. E você acha que você não deve pregar também? E você acha que você não deve estar envolvido na mesma obra, sendo que você é salvo em Cristo? Eu quero que você se responda qual que é o seu compromisso. Essa pergunta já está virando repetitiva demais, né? Mas qual que é o seu compromisso com o Evangelho, irmãos? Porque olha para o texto. Olha o compromisso de Paulo com o Evangelho. Ah, não, primeiro eu precisava sair, tomar um grande banho, né? Ficar um mês em casa, afinal já estava anos na cadeia, né? Aí depois de um bom tempo, que eu estiver lá já gordinho, né? Ter comido bastante. Autopreservação pura. Depois de todos os seus interesses, visitar todos os seus parentes. Agora eu acho que eu vou pensar no Evangelho. Será que não tem um grande contraste da sua vida ou da minha vida com aquilo que estamos vendo aqui? Eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso fazer isso, aquilo, outro. Sim, você tem que fazer. Mas quem disse que você foi eximido da responsabilidade de pregar o Evangelho e de se envolver na causa? Eu tenho um filho ou a minha parte da igreja? Ué, mas peraí. Arrumei um trabalho ou é a minha parte da igreja? Mas peraí. O que está acontecendo? Você é salvo? Você é crente? Porque eu olho para a Escritura, eu vejo um padrão em Atos, em Jeremias, em Isaías, em Gênesis. Em todos, Ruth, vocês viram Ruth? Vocês viram Ruth? Pode ir embora, Noemi falou, pode ir embora, volta para sua casa. Lá você vai ter cuidado, lá tem seus parentes, pode ir embora. Não vou embora. Sabe o que Ruth mostra para nós? A obediência. Sabe o que Ruth mostra para nós? Um caráter de servo. Nós devemos olhar para as textos das Escrituras e aprender. Se fosse você, Noemi já não tem mais filhos, morreram todos os filhos, morreu o marido, era uma viúva que ia passar fome, provavelmente. Aí você está lá no meio. Aí ela fala para você, pode ir embora. O que você faria? Vou embora agora. Quê? Olha para a despensa, não tem nem um arroz duro. Você iria embora. Fala a verdade. Se arrependa desse pecado de autopreservação. Olha para o texto bíblico. Olha para a atitude dos homens de Deus. Olha para quem crê verdadeiramente em Cristo. Olha Abrão. Olha Abrão. Olha tudo que nós estamos vendo. Cobiça. Hoje eu li no Salmo 10 algo que me espantou. Não que eu já nunca não tivesse lido. Está até grifado, mas trouxe à minha mente novamente. E me fez refletir. Na King James diz que Deus abomina os cobiçosos. Aí eu fui na NVI ver. Amaldiçoa a Deus os cobiçosos. E qual que é o motivo da sua autopreservação? Cobiça.
Porque você não quer morrer para si mesmo. Você quer ter as suas vontades atendidas. E o Evangelho pede para você morrer e carregar sua cruz. Cobiça. Leia aí o Salmo número 10, verso 3. Deus abomina. Sabe quando nós encontramos essa palavra abomina? Contra os homossexuais, por exemplo. Contra aqueles que se relacionam com animais também. Deus abomina cobiçosos. Por quê? É o que Tiago diz, amizade com o mundo e inimizade com Deus. É os dois senhores que Jesus fala, ou você serve um, ou você serve o outro. Cristianismo é sério, irmão. Cristianismo é isso que nós estamos vendo. E nós precisamos pedir a Deus, Deus tenha misericórdia de mim. O Salmo 80, Deus se volte para mim. Mostre aonde que está o meu coração. Converta o meu coração. Tire essas raízes que eu tenho neste mundo. Mas lute. Tente mudar, pare de ficar encontrando culpados, irmão. E mistério, por que Paulo utiliza essa palavra mistério de Cristo? Leram aí Salmo 10, 3? Leram aí? Mistério, irmãos. Por quê? Paulo usa dessa linguagem porque é a história da salvação. O plano redentivo que ainda estava sendo, mostrado. Então, ou seja, o apanhado que eles tinham, em grande parte, era do Antigo Testamento. Cristo estava revelado? Sim, já apontava para Cristo. Mas o entendimento de todo o plano redentivo veio a se concretizar na plenitude dos tempos. Então Paulo denomina como mistério, por quê? Porque era algo velado, era algo que precisava de exposição bíblica. Por isso que ele fala, ore para que tenhamos uma chance, uma oportunidade de anunciar a palavra. A palavra inerente ao quê? Ao mistério de Cristo. Lembra o que Jesus fez lá com os discípulos a caminho de Emaús, Lucas capítulo 24? Expôs desde os profetas, a lei, tudo. E aí o entendimento deles foi aberto. Ele explicou qual era o mistério. Não é que nem hoje, eu tenho um mistério, irmão. Que mistério? Que mistério o quê? O mistério está revelado aqui, é Cristo, o plano redentivo está aqui, diante dos nossos olhos. Que mistério? Esses homens são os falsos mestres aqui, que ficam inventando coisas. Para quê? Como falsa humildade, para se inflar a si mesmo. Inflar a si mesmo, é tudo mentira. E ele fala, pelo qual também estou preso. Ou seja, por causa desta mensagem que ele quer anunciar, por causa desta causa, desse propósito que a igreja deve ter de promover o reino, ele está preso. Está preso. Aí pensa, né, irmãos? Eu amo tanto o evangelho, eu prego o evangelho, o que eu recebo? Com essa visão, de autopreservação. Eu sou preso. É claro que você não vai querer pregar o evangelho. Porque o evangelho para este mundo é escarnecido, irmãos. As pessoas tratam o evangelho aqui neste mundo como um anátema, como vergonhoso. E certamente, por falar a verdade, você será perseguido por isso. Porque as pessoas tratam isso realmente como um escárnio. E ele foi escarnecido, o próprio Cristo foi escarnecido. Então, amados, o versículo encerra com um breve lembrete da circunstância de Paulo. De uma forma bem sucinta. Por causa dessa mensagem, estou na cadeia. E ele quer sair da cadeia para continuar anunciando a mensagem. E você com dificuldade de vir para a igreja. Só para ouvir a mensagem. Será que você tem que pensar um pouco e avaliar sua vida, irmão? Avaliar seu coração. Será que você tem que pegar amanhã, não digo nem hoje, não amanhã, quando você acordar, assistir de novo a palavra, se for necessário, a dobrar o seu joelho, falar, Deus, por que eu tenho agido assim? Deus, o que está me faltando? Me mostra. Por que meu coração não queima pela palavra de Deus? Por que eu tenho tratado sua palavra como se fosse qualquer lixo? Me mostra, Senhor. Me ajuda.
Faça isso, meu irmão. Faça isso enquanto você tem tempo. Se arrependa. Seja vigilante. Esteja alerta com ações de graça. Verso 4. Para que eu o manifeste como devo falar. Aqui é interessante, finalzinho, é o último verso, que essa oração tem um propósito. E pode ser conectada com o contexto anterior de algumas formas. Dependeria da oração do verso 3, como se ele dissesse, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Segunda conexão, porque ele fala para quê, né? Para quê? Dependeria da oração. Olha a dependência da oração. Olha como ele depende da oração dos crentes. Para que eles orem, para que Deus abra a porta e para que seja manifesto abertamente esta palavra. Que ele dependia desta oração para que Deus realmente lhe oferecesse uma oportunidade, repito. É uma preocupação de Paulo. A referência geral de Paulo, proclamação do mistério está especificamente mais cheia da preocupação do que ele mesmo na prisão. Ele quer continuar. O único desejo dele em vida é continuar pregando o Evangelho. Hoje nós lemos em Atos o navio lá quase afundando. E Paulo tranquilo. Ele falou, fiquem tranquilos. Não pula ninguém no bote não. Fiquem tranquilos. Ele sabia. Ele estava confiando em Deus. Ele sabia do seu propósito de pregar o Evangelho. Deus já tinha falado para ele, você precisa ir para Roma e pregar o Evangelho lá. Ele sabia do propósito maior. E nós sabemos. Nós sabemos qual é o nosso propósito de vida. Como cristão. Uma coisa te digo, não é só trabalhar. Não é só ter sua família. Não é só você buscar suas coisas. Não é. Não é. E ele fala, eu o manifeste. Quando ele fala isso, que é o verbo aqui cumprir, né? E muitas vezes tem sido utilizado como uma determinação divina no Novo Testamento. Ou seja, ele pregar é uma determinação de Deus. Tanto que ele diz, né? Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Aquilo era imposto a ele. Aquilo era determinado a ele. Então, amados, olha só que preocupação. E contudo, ele fica totalmente claro aqui que se Paulo está dizendo apenas que tem que proclamar o mistério de Cristo, ou que tem de proclamar uma forma clara, orem para que eu possa anunciar claramente como me deve. É isso que ele está querendo dizer. Como me devo falar? E essa última oração reforça o ponto de lembrar o sentido do chamado de Paulo, apóstolo dos gentios. E talvez reforce o seu, de pregar, de anunciar. Amados, 4 anos de igreja. Nós vamos fazer em outubro. Quantas pessoas você se preocupou em trazer para o culto? Quantas pessoas você se propôs a orar constantemente pela salvação dela? De dia a dia. Seu vizinho que seja. Vou estabelecer algo. Eu não sei se ele é um eleito de Deus e também não me interessa. Mas se eu estou aqui, nesta região, e ele é meu vizinho, e eu sou crente, a responsabilidade de anunciar para ele é de quem? Minha. Então o que eu vou fazer? Eu não vou colocar em conta da eleição. Eu vou orar a Deus. Deus, se é um eleito do Senhor, me dá uma oportunidade para falar do Evangelho. Aí você prepara um bolo e vai levar lá na vizinha. Engraçado que o meu vizinho já fez isso comigo. Trouxe um bolo para mim, de cenoura. Os ímpios estão dando exemplos para os crentes. Amados, nós precisamos começar a despertar. A despertar para aquilo ao qual eu fui chamado. Paulo deixa claro, eu devo falar.
É necessidade, foi imposto. E a pergunta é, será que você não tem também essa parcela de responsabilidade? Pregar seus filhos, pregar para você mesmo, pregar para o seu vizinho, para seus amigos de trabalho. É isso que nós devemos fazer. Chama o povo para estar na igreja. Você tem que começar a convidar. Eu admiro os pentecostais. Por quê? O povo imbuído nisso. E fica, vamos na igreja. Ah, mas não, semana que vem dá. Não, vamos lá. Vamos na igreja. Vamos. Aí não vai. Aí na outra semana, vamos de novo. Não tem problema se faltou não. Vamos de novo. E fica imbuído. Vamos conversar, vamos marcar um café? Vamos. E nós, os reformados, tem a doutrina correta. Aí fica lá. Parece um bocoió. Parece um bocoió. Não prega para ninguém. Prega para quem? Tá pregando nem para ele mesmo. Aí quer falar pentecostal, né? Que ora, que confia na oração mais do que você, que crê em Cristo, eu não tenho dúvida disso, que tem uma vida que busca santificação e que prega o evangelho para os outros. Estava vendo. Um que eu congreguei nessas igrejas pentecostais foi lá para Minas Gerais, colocou o púlpito no meio da rua. Assim, puf. Pegou aquelas caixas e começou. Creia em Jesus Cristo. E aí? Talvez o reformado passe. Olha lá o bobão. Bobão é você. Bobão é você que nem oferta na sua igreja dá. E quer falar do crente que está pregando o evangelho. Que fique para nós. O que é ser nascido do alto? Tudo que nós estamos vendo, e vai continuar, claro. Semana que vem, ó, eu até grifei aqui, só um spoiler. Andai com sabedoria para com os que são de fora, remindo o tempo. Aí você quer dormir até meio-dia. Não remir o tempo é pecado. Tá? Não ter planejamento do seu dia é pecado. Tá? Chegar atrasado da igreja é pecado. Você tem que ter planejamento. Sua vida não é para a glória de Deus? Então pense nisso. Ah, pastor, está muito difícil ser crente. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E esse é o compromisso do crente, à luz das Escrituras. Amém? Deus abençoe os irmãos, possamos refletir nessa palavra, sejam os senhores, né, as esferas que abrangem isso, mas principalmente o propósito com o evangelho e a oração, a qual Paulo depende e muito da oração. Amém? Vamos orar?